Bem-vindos ao Vamos ao que Interessa de hoje, o programa que traz para você assuntos da ciência traduzidos para o seu cotidiano. Em cada cidade, em cada shopping, em cada rua se vê cada vez mais a presença de pet shops. Isto indica que há animais de estimação em grande quantidade, cada vez mais. Participam, inclusive, do espaço público. Há lugares para esses animais, nos shoppings, nos postos de gasolina. E a gente vê pela rua cada vez mais pessoas andando com seus animais. Cresce. Certamente é lúdico, ajuda a trabalhos, inclusive, que dizem que serve de companhia para os idosos, para educar as crianças, mas junto com eles há possibilidades que não são tão agradáveis, não tão grandes, mitos sobre doenças que eles podem trazer. Para esclarecer sobre esse assunto, nós temos o prazer e convidamos e conseguimos trazer até aqui conosco hoje o professor Dr. Isidoro Francisco Sartor. O professor Isidoro é médico veterinário, professor das FIU, com mestrado em medicina veterinária e doutorado em parasitologia veterinária. Ele é um pesquisador da FAPESP, tem capítulos de livro escrito, publicados pela editora da USP, e um vasto currículo. Só no ensino superior são 35 anos. Bem-vindo, professor Isidoro. Vamos conversar, então, sobre essa relação dos animais e possíveis doenças que possam trazer para os seres humanos. Afinal, o que é zoonose? Vamos começar trocando em miúdos e explicando para os nossos ouvintes o que é zoonose. Bem, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de reafirmar que realmente os animais, particularmente os domésticos, estão tomando parte cada vez maior, né, nos lares, e às vezes até na tentativa de substituir um ente querido, né, ou que a pessoa perdeu, ou que não conseguiu ter um filho, tal. E isso tem aumentado cada vez mais o contato entre pessoas e animais, né? Particularmente agora falando nos animais domésticos, que a gente vai definir depois. Muito bem, zoonose, a definição correta, existem várias definições, mas para traduzir, é toda doença que o animal transmite para o homem e vice-versa, que o homem também transmite para o animal. Ah, tem a contrapartida. Eu tem sempre a contrapartida. Tive em mente o animal para o mas normalmente é mais válido que o animal transmita para o homem, né? Ok. E nós já conversamos um pouco hoje, eu aprendi que as zoonoses, elas se dividem em duas grandes categorias, se eu entendi bem isso. É isso, professor? Quais são? Didaticamente, para a gente entender, né, nós temos uma região urbana e a região rural, né? Então, uns moram na cidade, outros nas propriedades. E as zoonoses, nós poderíamos dividir assim, urbanas são os animais domésticos, ou traduzindo, cães e gatos, né, que estão mais em contato com o homem. E as rurais, né, as propriedades rurais, que são os bovinos, os equinos, os suínos e, particularmente, os pequenos ruminantes, que a gente vai fazer um parêntese aí todo particular, né? Então, essa divisão é importante, né? Porque na cidade você tem mais um tipo de zoonose e no campo outro tipo de zoonose. Então, acho que podíamos começar falando das zoonoses dos animais domésticos, né? É aquele que a gente tem em casa e, como isso seria um assunto para horas e horas de conversa, mas vamos nos dedicar aos animais domésticos mais comuns, o cão,
o gato, talvez alguma ave, podemos até deixar aí, ou deixar só como ponta aqueles animais que são silvestres e que hoje estão sendo tratados como animais domésticos ou de estimação doméstica. Vejo aí de vez em quando cobras gigantescas que são criadas em casa, lagartos, né? É claro que isso tem que ter autorização dos órgãos competentes, não é só se aprisionar no mato e levar para casa, mas vamos por partes, né? Muita coisa. Os animais mais comuns no nosso meio doméstico, né? Quais são as zoonoses dele? Vamos nos ater mais nas mais importantes, porque se tratando de zoonoses, é um campo muito vasto, mas muito vasto mesmo, né? E existem muitas lendas em cima de transmissão de doenças. Vamos começar então pela principal, a principal zoonose que existe e que antes era até uma doença fatal, quer dizer, à medida que a pessoa se contagia, ela estaria condenada à morte, é a raiva. Hoje ela deixou de ter esse título fatal, porque existem casos publicados de pessoas que se curaram após o contágio com a raiva, né? Então, essa definição de fatalidade, ela tem que ser mudada didaticamente, tá? A raiva, né? A raiva é essa doença terrível que todo mundo realmente teme e deve ser temida, né? É uma doença que é transmitida diretamente, né? No caso doméstico, do cão e do gato, vamos só nos ater nessas duas espécies. Para o homem, contato direto, ou seja, a mordida, o vírus entra pela saliva, né? Ele está na saliva, desculpe, ele vai afetar o sistema nervoso central da pessoa, e a pessoa, conforme o estágio, deixa de ter cura mesmo, né? Quando se pega em estágios assim bem precoces, ainda existem chances, mas a hora que ela já afetou bastante o sistema nervoso central, a pessoa está condenada à morte. Bem, a pergunta é essa: como eu posso fazer para livrar a minha família dessa terrível doença? Como prevenir, né? Como prevenir, né? Dessa terrível doença? É simples, é a vacinação dos animais domésticos. Essa vacinação, ela começa normalmente aos 4 meses de idade, né, no filhote, e ela se estende durante toda a vida, uma vez por ano. Ou seja, nas clínicas veterinárias, ou seja, em campanhas massais, tipo campanhas de prefeitura, que existem praticamente em toda cidade. Então, essa é uma vacina obrigatória para quem possui cães e gatos, tá? Caso não haja essa vacina e a pessoa entra em contato ou leva uma mordida do animal ou um arranhão de um gato, e cai a saliva naquele arranhão do gato na pessoa, você tem que fazer a famosa quarentena. A quarentena é o seguinte: você vai pegar aquele animal, o cão ou o gato, você vai levar para uma instituição que faça essa quarentena, né? Uma instituição que trabalha com a saúde, dessa área da saúde, e esse animal vai ficar 10 dias em observação. Se ele não for vacinado, é isso? Mesmo vacinado, principalmente se não for vacinado, é obrigatório essa quarentena que a gente fala. Na verdade, não seria uma quarentena, porque são 10 dias, que é a evolução da raiva no animal. O animal, normalmente, ele morre durante esses 10 dias. Tá? Aí existem os exames de laboratório para confirmar realmente, né? E aí vai se trabalhar com o sistema nervoso central. Existem várias técnicas para falar: esse animal realmente é raivoso, e o paciente, que seria o homem, já está sendo tratado nesse inteirinho. Tá? Porque também se a gente colocar em quarentena todo animal que morde a gente... Pois essa seria a minha próxima pergunta, né? Então, eu tenho lá um animalzinho, a criança foi pegar um brinquedo que estava na boca dele, um osso, e ele deu uma mordida, ficou a marca do dente, furou
vamos levar para a quarentena. Normalmente nós conhecemos o animal que temos, né? Tem animal que é mais dócil, que você pode pegar. Tem animal que você não pode chegar perto da comida. Se você chegar, esse animal vai te morder, né? Então, num procedimento desse, normalmente nós não vamos fazer todo aquele caminho, né? Certo. Agora, se você tem um animal dócil, não vacinado, esse animal muda o comportamento, porque a raiva faz a mudança de comportamento, né? Nos cães e gatos, normalmente ela é furiosa, que a gente fala, raiva furiosa. Porém, existe um tipo de raiva que nós falamos de raiva muda. Essa raiva muda, o animal ele fica parado, né? Ele fica fora do meio ambiente dele. É um animal que não dá sinal de nada. Então, alienado ao ambiente. Essa talvez seja a mais perigosa, porque você acha que ele está doentinho, que ele está engasgado. Já tive um caso de a pessoa aparecer, desculpa, de aparecer um carro com 6 pessoas dentro e um animal tido como engasgado, né? Então o que eles fizeram? Eles enfiaram eu vou falar em linguagem bem... claro. Bem, claro. Eles passaram um cabo de concha dentro do esôfago desse animal, Nossa, achando que esse animal estava engasgado com osso de galinha. Né? E o animal, só olhando o animal, assim, no meio ambiente, parado. Ele muda o tom do latido quando late, em 2 tons. Né? Ele dá um latido em 2 tons. Bom, concluindo, esse animal foi encaminhado a uma entidade e foi diagnosticado raiva muda, que é o mesmo vírus, só que é um outro tipo de comportamento, né? Um é furioso, o outro é mudo. Bem, só complementando, a função nossa, nesse caso, é encaminhar a pessoa para que a pessoa faça o tratamento, né? Para ela não evoluir aquela doença. Então, nesse caso, as pessoas não queriam fazer, porque antigamente eram 16 injeções na barriga que você fazia, né? E então, esse pessoal teve que assinar um documento que eles estavam sujeitos a desenvolver a doença e a levar à morte. Nesse caso, eles se conscientizaram e foram todos vacinados. Entendi. Então, agora, essa, do seu ponto de vista, é a mais grave delas, a raiva. Seria mais grave essa raiva muda, comum. Porque você não suspeita. Não, dentre as outras. Não é a mais comum. A raiva furiosa é a mais comum. Ah, é? E fora a raiva, qual outras zoonoses, qual outras doenças nós poderíamos falar? Fora a raiva, existem assim, doenças mais amenas. Por exemplo, o gato, ele é portador inaparente, quer dizer, você não vê, ele é portador inaparente de um fungo que é transmitido ao homem. Então, crianças que dormem com gatos, muitas vezes, podem aparecer nessas crianças, no cabelo, na pele, anéis desprovidos de pelo. Se for na cabeça, são os anéis bem redondinhos, desprovidos de pelo. Você não desconfia do gato, porque o gato não vai ter essa lesão, mas a criança vai. Então, um médico dermatologista, até um médico mais geral mesmo, de clínica geral, facilmente ele vai conhecer que aquilo ali a gente fala uma dermatofitose, conhecida como tinha. Olha, tinha, só que é tinha. E a prevenção disso? É difícil a prevenção, porque o gato, você não consegue enxergar no gato, né? Se a criança aparecer ou se a pessoa aparecer, aí você leva o animal no veterinário e a pessoa vai ao médico. Então é um tratamento simples, né? que é ministrado e é facilmente curável. Quer dizer, não é uma doença grave, né? Mas é uma doença também transmitida. Outra doença que é muito comum, né, que vem do cachorro, que vem do gato, existe um verme redondo que dá no intestino do cachorro, no qual os seus ovos saem nas fezes. E esses ovos, né,
eles saem larvados. Desses ovos sai uma larva. E essa larva fica no meio ambiente. Então, se você, por exemplo, for na praia e tiver fezes de animal, que às vezes você não vê, né? E você senta em cima, você pode adquirir uma doença que a gente fala bicho geográfico, que é a larva migrans cutânea. Né? Esse bicho geográfico, ele dá uma lesão serpiginosa, né? Corre por baixo da pele, eu acho que muita gente já ouviu falar. E para que ocorra essa doença, não são as fezes frescas do cachorro, são as fezes que ficaram no meio ambiente 7 dias, que essa larva, ela leva ao redor de 7 dias para se desenvolver. Então, antes que o senhor pergunte, a prevenção, a prevenção é a limpeza dos quintais ou dos ambientes nos quais os animais defecam, pelo menos 2 vezes por semana, para não deixar esse ovo larvar durante 7 dias. Porém, outra prevenção é você levar constantemente seu animal no médico veterinário, né, ou na clínica ou no consultório, e ele vai recomendar para você os antiparasitários, né, que seriam os vermífugos. Então, não são todos os animais que colocam essas larvas, vamos assim dizer, já nas fezes. Né? Um animal que vive num quintal cercado ou vive num apartamento, dificilmente ele vai ter esse tipo de expelir essas larvas pelas fezes. Eu sei que é um tema também muito polêmico, muito vasto, que não daria para a gente tratar aqui, mas o que a gente poderia rapidamente dizer sobre a toxoplasmose? Bem, a toxoplasmose já não é uma doença viral, né? É uma doença transmitida por protozoário. E aí a pergunta é excelente, que nós somos muito consultados a respeito o que o meu animal pode transmitir para o meu netinho, por exemplo. É uma preocupação, né? Vamos um pouquinho antes, acho que eu pulei etapas até. Vamos explicar um pouco o que é a toxoplasmose, né? Quais são vamos dizer assim, as consequências dela, quais são os sintomas, como ela se manifesta. Dá para fazer isso? É tão largo que nós não possamos? Não, eu vou procurar resumir, mas... É isso, resumidamente, porque nós temos ainda coisas que, acredito eu, seja de muito interesse seu. Tá. A toxoplasmose é uma doença perigosa, né, quando a mulher adquire na fase de gestação. Tá. Se fizermos um levantamento, se pegarmos uma classe qualquer de alunos acadêmicos de direito, de medicina veterinária, e fizermos a sorologia dessa classe, a sorologia é o seguinte, indica que você está com a gente ou que você esteve com a gente. Então você tem os anticorpos circulantes, que são aqueles que vão dedar o agente que está em você. O agente, nesse caso, seria o toxoplasma. No homem, simplesmente não ocorre absolutamente nada. Eu estou falando na pessoa com uma imunidade normal. Certo. Tá? Já uma pessoa que seja portadora de HIV, aliás, uma das grandes causas de morte de pessoas portadoras de HIV é a toxoplasmose, que ela se instala no cérebro e mata a pessoa, porque a pessoa não tem imunidade. Então, vamos falar da pessoa que tenha imunidade normal. Certo. Tá? Certo. No homem, uma vez... ok. No homem, uma vez adquirida, né, ela se insista na musculatura e não provoca absolutamente nada. Você morre com aquele cisto de toxoplasma. E se fizermos um levantamento, conforme a região, né, porque ela é ligada, como toda zoonose, ela é ligada à educação sanitária. Então, por que o Brasil tem muita zoonose? Porque não tem educação e muito menos sanitária. Tá? Então,
Todas elas, e a gente vai falar mais algumas que vocês vão conhecer melhor. Bom, desculpa, voltando a toxoplasmose. Então, no homem, você adquire, quando você entra em contato com o toxoplasma, seja lá devido à verdura ou outras carnes, né, ela entra em você como se fosse uma gripe. O homem não percebe, nem a mulher percebe. Tá? Você sente, às vezes, um pouco de gânglio, um pouquinho inchado, tal, mas ela passa muitas vezes sem você perceber que você adquiriu a doença. Uhum. Na mulher, então, ela é muito grave durante a fase de gestação. Então, quando a mulher ela vai no ginecologista, ele já pede exames para saber se aquela pessoa tem ou não tem anticorpo anti-toxoplasma. Eu não queria me aprofundar nisso, porque vai causar muita polêmica, né? Muita polêmica. E por incrível que pareça, o gato é tido como grande vilão da toxoplasmose. E não é. E não é. Não é. O gato, ele expele o agente infectante durante uma certa fase de seu crescimento, quando ele é gatinho pequeno, que está se fazendo o ciclo nele, ele expele. Depois daquela fase, dificilmente ele vai expelir o agente contaminante. Uhum. Então, quando eu tenho que tomar cuidado, gestação gato? Quando você está em plena gestação, com as fezes do gato, e principalmente quando esse gato é jovem. É jovem. Tá? Entendi. Qual a maior fonte, talvez, que seja de contágio de toxoplasma? O toxoplasma ele se instala muito em pequenos ruminantes. Quem são? Os carneiros, os caprinos, né, os cabritos, talvez seja a maior fonte de contaminação quando você ingere a carne sem o devido cozimento, a cocção. Aí nós já estamos entrando nas zoonoses dos animais que você me explicava, naquela categorização, domésticos e de economia, ou nos rurais, conforme você começou. Não, que não dá para separar. Não dá para separar, tá? Okay. É que você me perguntou em tá, toxoplasmose, ela vai... No gato e no carneiro. Exatamente. Então, a maior fonte de contaminação é a carne mal cozida, particularmente de pequenos ruminantes, o carneiro e os caprinos, os cabritos, as cabras, tal, né? O boi já não oferece tanto perigo. A carne crua do boi não oferece tanto perigo quanto a carne de pequenos ruminantes. Isso é detectável na inspeção no abate ou não? Não é detectável. Não é, porque são agentes minúsculos que estão fazendo cisto numa musculatura. Tem que tomar bastante cuidado também, né? E é uma fonte assim muito vasta, porque a toxoplasma ele acomete qualquer tipo de animal de sangue frio, animal de sangue quente, qualquer tipo de animal. Então um peixe poderia ser... Qualquer tipo de animal. Então, é mais mesmo para o homem, para a gente... Por exemplo, você pode ter um lagarto, mas você não vai ingerir um lagarto. Não. Então vamos cortar isso. Para o homem mesmo, seria a carne de pequenos ruminantes, as verduras, né, que são adquiridas de hortas caseiras, que usam as fezes de animais, ou de água que está contaminada, de riachos contaminados. E uma fonte também curiosa, que a gente estava falando de animais, seria o coração de galinha, coração de frango, que não tem uma boa cocção, um bom cozimento. Então, o coração também é para ser visto com cuidado. Então, naquele caso, particularmente, principalmente da mulher, quando está começando a gestar ou já está na fase final, aí é uma outra história. Então, se você contaminar no primeiro terço de gestação, o estrago é um, no segundo é outro e no terceiro é outro. Não vamos nos aprofundar muito a isso. Ok. Tá? Nós precisaríamos ter um programa só para isso.
a ideia era pegar um escopo geral, né, sobre as zoonoses. O que me parece que, nesse caso, a boa cocção da carne levaria a quase que eliminação do problema, salvo o contato, por exemplo, com o gato na sua fase mais inicial do crescimento. Agora, para quem gosta da carne mal passada, né, esse é um risco que se corre. Mas ainda frisando, né, que você tem o grupo de risco é a gravidez da mulher. É a mulher grávida. Entendi. É o grupo. Se a mulher não estiver grávida, né, e ela adquirir a doença, ela vai se portar como homem. Entendi. Ela vai ter anticorpos e tal, e que vai até protegê-la na gravidez. E que mais outras coisas que a gente pode estar esquecendo dentro dos animais, ou domésticos, ou os animais rurais, da economia que nós poderíamos... olha, dos animais domésticos existem outras, poderia falar algumas zoonoses que são mais esporádicas. A gente não vai entrar muito em detalhe quanto a isso, porque o tempo não dá. Eu queria frisar agora dos animais de economia. Okay. A mais temida delas, né, é a cisticercose. Essa é famosa. É a cisticercose, né? E também é um assunto muito complexo. Quando eu ministro aula... Vamos explicar um pouco, desculpe te interromper, mas o que é? Como ele se manifesta no organismo humano? Fala um pouquinho disso. A cisticercose é um complexo onde existe o homem e um animal doméstico. Então vamos falar o homem e o suíno. Uhum. Né? Então ela está entre o homem e o suíno. Né? Uhum. No homem você tem a tênia adulta, né? Na qual vai ser expelida pelas fezes, e vai contaminar, por exemplo, o suíno, ou vai contaminar uma verdura. Aí também é muito importante o caso das verduras, principalmente, né? Ela é até mais importante do que a ingestão de carne contaminada de porco. Né? Na verdade, é o homem que tem a tênia adulta. Lembra que eu falei? Uhum. Que tem doença também transmitida do homem para o animal. Então, o homem tem a tênia adulta, e essa tênia vai jogar ovos no meio ambiente, e a ingestão desses ovos é que vai fazer com que se desenvolva a cisticercose. E ela pode atingir esses cisticercos, que são as larvas dessas tênias. Elas caem na corrente circulatória quando ingeridas, né? Quando ingeridos esses ovos que já estão larvados, e ela pode atingir cérebro, coração, etc, etc. E conforme o órgão que ela atinge, é o dano que ela causa. Prevenção. O que nós podemos fazer prevenção, em geral para nos precaver disso? O ciclo está sendo quebrado, porque à medida que você vai criando os animais confinados, você corta o ciclo. Hoje, dificilmente você come carne de um porco caipira. Né? Você come mais carne de frigorífico. E esses animais, eles são criados unicamente com ração. Né? Uhum. E são animais... Você corta o ciclo nessa criação. Então, ela vai devagar deixando de ter um pouco de importância como ela tinha no passado, onde você fazia o contato direto entre o homem e o animal. Tá? A cocção. Cocção é a maior, é a palavra... É a palavra-chave de tudo. E até indo já para o final do nosso programa de hoje, né? Ela se concentra mais mesmo no tecido ou na carne do porco, do suíno? É isso? Porque há sempre uma preocupação muito grande. A carne de boi eu posso comer mal passada, isso não tem problema. Mas a suína, essa em hipótese nenhuma. Aliás, até pelo meu paladar, não é grande coisa a carne suína mal passada. Às vezes acontece de você comer ali né? Mas o risco é maior realmente na carne suína? Particularmente de animais, né, provenientes de propriedades rurais. São os leitões de Natal,
os porcos de Natal. Essa carne industrializada está praticamente, é uma carne inspecionada já, é uma carne que você praticamente livra o risco de você manter esse ciclo, homem-animal. E essa doença, esta é possível de ser verificada na inspeção do abate? Na inspeção do abate. É uma das principais. Posso falar mais uma? Ok. Eu gostaria de falar uma outra, duas outras doenças. Temos alguns instantes ainda. Duas outras doenças que são de fáceis prevenções, né? Uma delas é a brucelose, que é uma doença ligada ao profissional. O profissional que eu falo é ligado ao veterinário que vai fazer parto. É ligado à pessoa que tira leite, né? E que vai mexer na placenta do animal. Então, recomenda-se nunca, sem luvas, você retirar uma placenta, que é uma doença terrível também para o homem, né? E como o nosso tempo é escasso também, a outra doença, a tuberculose, né? Ambas as doenças podem ser transmitidas pelo leite, que é uma grande fonte de transmissão. Então, uma dica, nunca comprem queijo sem inspeção. Principalmente aqueles queijos furadinhos. Aquele queijo muito furado significa dizer que ele tem fezes. Porque aqueles furos são gases advindos da fermentação, né, de bactérias que estão nas fezes, né? Então a pessoa que faz aquele queijo não tem o cuidado de pasteurizar aquele leite. Então a maior fonte de transmissão para o homem que está na cidade é o consumo de queijo e de leite sem a devida pasteurização, sem a devida fervura. Isso se manifesta, curioso, porque a maioria dos queijos que a gente vê fresco, caipira, todos eles são... Não são fervidos, porque a medida... São bem esburacados, são buraquinhos, do tamanho da cabeça de fósforo, mas a maioria são, então, você diria que... Não consumo. Queijo fresco Minas. Não é aqueles queijos importados que tem buraco, aquilo é outra fermentação. É para dizer... Esse caipira que nós fazemos, branquinho... Esse que vende na feira. Um soro ainda. Que vende na feira. Cheio de buraco é falta de higiene. Aquilo ali. Eu achei que fosse a fermentação natural que produzisse. Uma fermentação por uma bactéria natural, um micro-organismo natural que produzisse. Não, são gases de fermentação de coliformes. Coliformes fecais. Fecais. Bom, esperamos que tenha sido interessante para você também, como imaginávamos. Agradecemos mais uma vez aqui a presença do professor Dr. Isidoro Francisco Sartor. Vocês percebem que poderíamos ter assunto para horas e horas e horas e horas, mas o nosso interesse é pegar aquilo que mais é importante, ou que nós acreditamos que seja importante para o cotidiano de todos nós. Muito obrigado e até o próximo programa.